Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo isso. Seja bem-vindo a uma aula do primeiro simpósio integrado de endodontia e trauma dental. Essa vai ser uma das pré-palestras para as provas, então seja bem-vindo. Essa aula aqui ela vai ser sobre medicação intracanal na prática endodôntica, com foco em indicações e protocolos clínicos. Meu nome é Rafaela Menezes, eu sou acadêmica de odontologia da UEA e também sou diretora de pesquisa da Liga de Endodontia da UEA. Bom, vamos começar. Primeiro, para a gente começar a nossa palestra aqui, eu trouxe uma pergunta clínica inicial, que vai ajudar a gente a nortear nosso pensamento durante essa apresentação. Aí ela é bem assim: o tratamento precisa continuar em outra sessão. E agora? Em que momento a medicação intracanal ela se torna necessária? Quando o paciente estiver com dor, quando tiver a presença de exudato, ou quando o preparo químico-mecânico estiver concluído ou mal concluído. Aqui são os objetivos da palestra, que eu espero que vocês consigam compreender quando indicar a medicação intracanal, entender o que se espera da MIC também, reconhecer os principais medicamentos utilizados, descrever os protocolos clínicos de aplicação e permanência e relacionar a medicação intracanal ao selamento coronário e à reavaliação clínica. Bom, uma das coisas que a gente tem que entender é em que momento a medicação intracanal ela vai entrar no tratamento endodôntico. Então, por isso que eu trouxe um fluxograma bem rapidinho de entender mais ou menos onde que ela entra. O tratamento endodôntico ele começa a partir de um diagnóstico endodôntico, né, que ele vai ser obtido a partir de um exame clínico e de exames complementares também. Seriam exemplos de diagnóstico endodôntico, por exemplo, abscesso, pulpite, periodontite apical. E a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico endodôntico, a gente passa para o segundo passo, que é realizar o acesso, preparo químico-mecânico e também realizar a irrigação. A partir daí, a gente vai começar a olhar como é que está a condição clínica desse elemento que foi começado a fazer esse processo. E a partir daí a gente vai ver se ele possui uma condição clínica boa para já partir para a obturação e em seguida fazer o selamento coronário, ou se ele não possui uma condição clínica possível disso. E é nesse momento que vai entrar a medicação intracanal. Se o elemento dentário não tiver com uma condição boa, é aqui que entra, e aí a medicação intracanal ela funciona por sessão. A pessoa ela vai realizar o início do tratamento, vai ser colocada a medicação intracanal e ela volta em sessões para fazer reavaliação clínica, até que essa reavaliação clínica ela esteja com uma condição positiva para se evoluir para a obturação e assim ir para o selamento coronário. Uma coisa importante para falar da medicação intracanal é que ela é uma etapa complementar de todo esse tratamento. A gente não pode se descuidar nas etapas anteriores, porque só a medicação intracanal ela não vai fazer milagre. Então, todas as fases antecedentes são importantes ser bem realizadas. A medicação intracanal ela vai auxiliar no controle microbiano e biológico entre as sessões do tratamento endodôntico. O tratamento ele pode ser realizado em sessão única e sessões múltiplas. Quando a gente pensa em sessão única, ela tem algumas vantagens, logicamente, principalmente o tempo, porque é um tempo menor, então, tanto para o paciente quanto para o próprio profissional, já que quando é realizada em uma sessão, o paciente só tem, né, o gasto de tempo de um dia ali no consultório, e o paciente também só tem o gasto de tempo dele de atender o caso em um dia, né? Também, outra vantagem é o menor número de ocorrências de contaminação e recontaminação, e também a reabilitação ela acontece de forma mais rápida. Mas quando que eu posso considerar fazer uma sessão única? A sessão única é uma possibilidade clínica, mas não é uma regra. Não é todo tratamento endodôntico que vai poder ser feito em uma sessão única. Até porque há muitos casos que vai ser necessário a medicação intracanal, ou então pode ocorrer outras intercorrências. Então, a escolha de sessão única, ela depende muito de cada caso. E também temos as sessões, né, múltiplas do tratamento endodôntico. E aí, quando esse tratamento ele precisa ser concluído, né, em mais de uma consulta, pode ser por duas razões. Razões técnicas ou razões biológicas. As razões técnicas, a gente está ligado mais a
por exemplo, falta de tempo necessária para fazer todo um processo do tratamento odontológico. Se o elemento dentário ele tiver uma anatomia complexa, o tratamento odontológico tende a demorar mais, já que o preparo químico-mecânico vai ser mais demorado, o acesso também pode ser mais demorado para se achar os condutos. Então, tudo isso tem que ser pensado. E também nessa parte de razões técnicas, também pode entrar o fato de profissionais, por exemplo, recém-formados ou então até em graduação, eles não têm a prática para fazer rápido uma endo mais complicada. Então, às vezes, não é possível ser realizado somente uma sessão. E também tem as razões biológicas, que já tem a ver com, por exemplo, estar com presença de inflamação, de exudato purulento recorrente. Então, nesses momentos de razões biológicas, vai ser necessário entrar com a medicação intracanal e não vai ser possível realizar somente em uma sessão o tratamento endodôntico. Quando a gente pensa na medicação intracanal, há alguns tópicos, tópicos não, como pode dizer, há algumas, deixa eu pensar numa palavra, tem algumas situações que a gente não pode negar que vai precisar de medicação intracanal. Então, toda vez que tiver uma infecção, vai ser necessário realizar o uso de medicação intracanal. E controle de situações, de condições clínicas também, como inflamação ou também presença de exudato, vai ser necessário usar a medicação intracanal. E em situações especiais, como, por exemplo, presença de alguma reabsorção, não vai ser possível fazer somente o tratamento endodôntico sem a presença da MIC. Quando a gente pensa nos medicamentos, a gente deseja que ele tenha certas propriedades para poder facilitar na prática endodôntica. E são eles, principalmente, que ele possua ação antimicrobiana, barreira físico-química, ação anti-inflamatória, neutralização de produtos tóxicos, estimulação à reparação e mineralização, e biocompatibilidade e fácil remoção. Só que, como nem tudo são flores, não existe um medicamento que tenha todas essas propriedades todas essas propriedades juntas. Então, muitas vezes ocorre que a gente precisa fazer o uso de 2 medicamentos, ou então fazer de um que seja mais eficaz em uma coisa. Então, é por isso que é importante que a gente saiba quais são as propriedades principais de cada medicamento para a gente saber quando usar ele de forma correta. Aqui eu trouxe algumas perguntas que eu acho que é importante a gente pensar quando a gente escolhe usar um medicamento no tratamento odontológico. Eu acho que é importante sempre a gente ter na nossa cabeça qual é o diagnóstico. Será que esse medicamento ele vai servir para esse diagnóstico que a gente teve? Qual é o objetivo biológico que eu quero alcançar com esse medicamento também? Quanto tempo ele vai ter que ficar no canal? Eu sei o tempo que eu tenho que deixar ele ali? E também como que ele será inserido e removido, né? Será que eu tenho isso na minha cabeça? Bom, aqui eu separei 5 das principais classes de medicação intracanal, assim, que é mais comum de se ver na clínica, sendo que uma delas não é uma medicação intracanal propriamente dita, mas acaba sendo usada algumas vezes como medicação intracanal. Aí são elas o hidróxido de cálcio, o corticoide mais antibióticos, derivados fenólicos, aldeídos e biocerâmicos. Falando do hidróxido de cálcio, que ele tem um amplo uso clínico, e talvez ele seja a medicação mais comum de se ver na clínica também, ele tem uma ação antimicrobiana muito forte porque ele tem um pH alcalino muito elevado. Ele libera íons hidroxilas, então por isso ele tem um pH alcalino bem elevado. E aí ele também consegue estimular o reparo e a mineralização, e ele tem uma versatilidade bastante grande nas situações clínicas, então várias vezes ele é a medicação indicada para ser utilizado.
A sua apresentação é em forma de pó, né? Ele é um pozinho. Então, quando a gente precisa utilizar ele, a gente precisa de alguns veículos, de algum veículo para poder inserir ele no canal. Então, ele possui 3 veículos principais, que é o veículo aquoso, o viscoso e o oleoso. O veículo aquoso, ele tem uma dissociação mais rápida, uma maior solubilidade, uma ação inicial mais intensa, mas em compensação ele tem uma menor permanência ali da sua ação. E então não é em todo caso que a gente vai poder utilizar ele. Aí tem o veículo viscoso, que ele vai ter uma liberação mais lenta, tanto que ele demora de 14 a 60 dias ali para. Ele pode ficar de 14 a 60 dias ali, que ele vai estar ainda, como pode dizer, liberando o hidróxido de cálcio. Então, às vezes, tem algumas situações que é necessário que demore um certo tempo para que possa regredir a patologia dali, ou então, por algum motivo, o paciente também não pode voltar com tanta proximidade de tempo. E também tem o veículo oleoso, que entre os 3 é o que tem a liberação mais lenta. Ele consegue segurar por meses ali a liberação do hidróxido de cálcio. Então, a escolha do veículo ela deve ser considerada a partir do objetivo biológico e do intervalo entre as sessões. Então, não existe uma regra clara de qual que você vai necessariamente utilizar. Agora, vindo para a segunda classe de medicamentos que eu coloquei aqui no slide, temos como exemplo o otosporin, que ele é uma associação de corticosteroide e antibióticos. Bom, na sua composição, ele tem hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina B. A sua apresentação, ela é em forma de líquido já. Então, seu veículo, ele não é que nem o hidróxido de cálcio que precisa de um veículo, ele já é um próprio veículo, né? Ele já é líquido. Mas o seu principal foco é o componente anti-inflamatório. Então, ele é muito utilizado para regular algum tipo de inflamação. E aí, a forma de inserir ele, normalmente é com bolinhas de algodão estéreis, e aí você pinga e leva até o conduto ali. Ou então também, eu já vi algumas pessoas usando umas seringas específicas que eles colocam umas gotinhas lá. Mas seu principal objetivo clínico é o controle inflamatório e a redução de sintomas, principalmente de sintomas relacionados à dor, né? Então, ele é bem utilizado na clínica e é muito importante saber que ele é um dos principais principais medicamentos anti-inflamatórios. Aí aqui no grupo de variações fenólicas tem o paramonoclorofenol canforado, que ele tem uma ação antimicrobiana muito potente, mas ele tem como limitação uma toxicidade e uma irritação tecidual, então é preciso ter muito cuidado na hora de utilizar ele. A cânfora, ela entra para tentar reduzir essa toxicidade, essa irritação tecidual, mas mesmo assim, mesmo tendo essa interação da cânfora com o paramono, ela não consegue eliminar 100% essa irritação tecidual que ele causa. Então, é por isso que ele deve ser usado de uma forma com muita cautela, para não causar nenhum dano ao paciente. Aí, como exemplos de compostos aldeídicos, tem o tricresolformalina e o formocresol. Bom, ambos também têm uma certa toxicidade, uma irritação tecidual. Então, assim como o paramono, é preciso ter uma cautela na hora de ser utilizado. Mas o tricresol, ele tem uma ação antimicrobiana forte e uma certa volatilidade. Ele não pode ser sempre utilizado, mas há situações específicas que ele é necessário. E ele tem que ser usado, né, de uma forma criteriosa. O formocresol, ele também tem um efeito antimicrobiano, mas diferente do tricresol, ele é menos volátil, ele já tem um efeito mais fixador. E ele tem que ter uma maior preocupação com sua toxicidade também. E assim como os outros 2 medicamentos citados, eles não podem ser usados sem cautela. E aqui a classe que eu falei que não é propriamente uma medicação intracanal, mas muitas vezes ela acaba sendo utilizada dessa forma, que são biocerâmicos.
Os biocerâmicos, é uma coisa até mais nova de ser usada como uma medicação intracanal, se a gente for pensar assim, toda uma linha do tempo. Ele tem como principais características a biocompatibilidade, selamento favorável, bioatividade, potencial de indução de reparo. Então, ele tem muitas qualidades. E ele pode ser principalmente utilizado em reparo de perfurações, ele também pode ser utilizado como selador de cimentos endodônticos e também como barreira apical e em alguns procedimentos específicos. Na clínica, a gente acaba utilizando muito ele, principalmente para reparo de perfurações e seladores de cimentos endodônticos. Agora que a gente falou um pouco sobre os medicamentos, a gente tem que também pensar em algumas situações clínicas de quando eles vão ser utilizados. Aí aqui eu trouxe alguns casos, né? Quando o preparo químico-mecânico ele não está concluído, mas a polpa estava viva, né? Não estava necrosada, o medicamento que a gente costuma utilizar, né, é o otosporin, porque ele vai trabalhar mais intensivamente na parte do controle de inflamação, né, já que ele é um anti-inflamatório. E seu tempo de permanência pode ser de 72 horas a uma semana. E é importante tentar respeitar esse tempo para que não dê margem ao erro, né, que não dê chances de acontecer alguma coisa. Ainda relacionado ao preparo químico-mecânico não concluído, tem o caso da necrose pulpar, que aqui já não vai ser usado o otosporin, vai ser usado o tricresol. Eu coloquei essa sirene porque, como eu falei na explicação, o tricresol ele tem uma certa toxicidade e também ele causa irritação no tecido. Então é preciso que a gente tenha cuidado na hora de usar ele. Tanto que seu tempo de permanência é somente de 2 a 3 dias, já que ele é um medicamento mais forte, então é preciso ter cuidado com ele. Ele é utilizado na necrose pulpar porque ele tem um alto poder de antimicrobiano. E agora, em relação ao preparo químico-mecânico, mas quando ele já está concluído, a gente tem dois casos, né? Com a polpa viva e com necrose pulpar, né? Antes de se iniciar todo o tratamento odontológico. E aqui, nesses dois casos, a gente vai usar o hidróxido de cálcio e, dependendo da situação, vai ser escolhido o veículo, né? Ou veículo aquoso, ou viscoso, ou oleoso. Vai depender muito de caso para caso. Então, não dá para falar, um é melhor que o outro. Depende muito de cada situação. Mas aqui na necrose pulpar, a gente também pode fazer a associação do hidróxido de cálcio com o paramono, clorofenol canforado, já que ele é um excelente, ele tem muito potencial antibactericida, antimicrobiano, então ele pode ser usado em associação aqui. E aí, voltando lá à pergunta inicial, que eu coloquei, em que momento a medicação intracanal se torna necessária? A verdade é que ela vai ser indicada de acordo com o diagnóstico, o estágio do preparo químico-mecânico e o objetivo do tratamento também. Então, toda vez que acontecer de um caso, chegar um caso de para você só vai saber qual medicação usar, em que momento utilizar, se vai ser necessário utilizar, dependendo do caso. Então, sempre vai ser de acordo com o diagnóstico, o estágio do preparo químico-mecânico e o objetivo do tratamento que você quer alcançar. E algo muito importante, que às vezes as pessoas podem talvez deixar passar ou fazer de qualquer jeito, mas que é algo muito importante ser bem feito, para terminar completo o tratamento odontológico, é fazer um bom selamento coronário. Por que é essencial? E porque quando ocorre falha, o que prejudica? O selamento coronário é como ele fosse para proteger todo o trabalho que você fez. Ele vai servir como uma proteção dos condutos e de todo o trabalho realizado no tratamento odontológico. Então, se você não faz um selamento coronário bem feito, pode ser que ocorra uma recontaminação, uma infiltração, e todo o trabalho que você teve vai por água abaixo, ou talvez ele pode ser até que ele evolua para algo pior. Então, toda vez que você realiza o processo todo de tratamento odontológico, você precisa finalizar ele também com maestria, assim como você fez as outras coisas. Então, é essencial fazer um bom selamento coronário para prevenir de acontecer qualquer infecção ou então alguma infiltração.
Então, uma mensagem-chave sobre o tratamento sobre o selamento coronário no tratamento endodôntico é que sem o selamento coronário adequado, o tratamento endodôntico fica vulnerável à recontaminação. Então, é muito importante fazer bem feito também todas as partes do tratamento. E agora, como mensagem final, eu trouxe 5 tópicos que eu acho que é importante a gente sempre ter na nossa cabeça. Que a medicação intracanal, ela complementa o preparo químico-mecânico, e ela não é algo exclusivo. Então, não adianta você querer fazer um bom preparo químico-mecânico, um bom acesso, uma boa irrigação, se você também não sabe utilizar a medicação intracanal. Uma coisa sempre vai complementar a outra. A escolha sempre é clínica individualizada, né? Porque em um caso de uma outra pessoa, você usa um medicamento que na sua você também vai ter que usar. Cada paciente, cada caso é um caso, então você sempre tem que saber individualizar as suas escolhas e não ir sempre pelo que os outros estão usando ou fazendo. O hidróxido de cálcio ele é um dos principais medicamentos a ser utilizado, então é muito importante que você saiba utilizar ele bem e também saiba as suas propriedades e também os seus veículos para poder nunca utilizar ele de maneira equivocada na clínica. Uso criterioso. Eu coloquei esse porque todo medicamento tem que ter seu cuidado. Então, você sempre tem que ser criterioso na hora de utilizar ele e sempre pensar com bastante cautela como que você vai utilizar, em que momento você, né, vai trocar a medicação se necessário, porque não se pode brincar com essas coisas porque pode dar alguma intercorrência maior. E eu coloquei como quinto protocolo e selamento, porque sempre que você faz o tratamento endodôntico, você tem que seguir um protocolo passo a passo e sem pular nenhuma etapa e fazer todas com maestria. Então é sempre importante seguir o protocolo de cada um. E sempre finalizar com um bom selamento para que todo o seu trabalho não seja por água abaixo. Então, a medicação intracanal deve ser bem indicada, corretamente executada e associada a um selamento coronário eficaz para que, no final, o tratamento endodôntico tenha um bom resultado. Aqui são as referências. E obrigada pela atenção, gente. Espero vocês na palestra e também que venham fazer a prova da Liga de Endo. Beijo.